O Evangelho desse domingo, dia 8 de dezembro de 2019, dia da Imaculada Conceição de Maria, e também seria o segundo domingo do Advento, é o Evangelho de São Lucas, no primeiro capítulo, no de hoje, principiando no versículo 26 e terminando no versículo 38. Na verdade, esse trecho aqui do Evangelho de São Lucas está dentro do capítulo 1, que anteriormente trata do anúncio, da anunciação da gravidez de Isabel, mãe de João o Batista. E é à luz desses dois fatos, tanto a anunciação que o anjo Gabriel faz da gravidez de Maria, que deveria esperar Jesus, e de Isabel, que já estava no 6º mês à espera de João o Batista, é que se deve entender este evangelho de hoje. E é muito importante que se compreenda este evangelho nesse período de profunda crise que nós vivemos no Brasil e no mundo, no Brasil, principalmente na América Latina. Nesse momento de comemoração desta coisa do mercado que se chama Natal. Os mais piedosos chegam ao ponto de chamar esta festa, que não beira nem o significado rico do carnaval, esta festa, esta farsa de Santo Natal, que de santo não tem nada. Essa coisa fingida de tapinha nas costas, de revelação de amigos secretos, que são muito mais secretos do que amigos, de partilha de presentes, que na verdade são verdadeiras esnobações de quem dá melhor presente, quem dá menos e tal. Uma coisa bem estilo concorrência do mercado. Um Natal que não tem nenhuma ligação com a realidade mais profunda que vivem as pessoas. Um Natal de festejos, de bebidas e comidas, cujo evento passa. No outro dia ele passa como se fosse assim um grande porre, né? Uma grande beberagem. Na manhã seguinte só restam dores de cabeça, o retorno da vida amarga que já existia no 24 de dezembro, que continuará depois de 2 de janeiro, com a falsa festa de mudança de ano, que de mudança não tem nada. Pura superficialidade, pura espuma, puro fingimento, puro comércio, pura manobra do mercado. Mesmo que Jesus esteja ali, é apenas um dos figurantes do mercado. Mesmo que a Sagrada Família ali esteja, de sagrada não tem nada, como as famílias também não tem nada de sagrado. Nesse contexto também, a partir desse contexto, dentro desse contexto também de crise, de profunda crise econômica, de desmantelamento das relações das pessoas, que se deve ler este evangelho. Esse evangelho, como eu disse, ele está entre a anunciação do nascimento de Jesus e a anunciação de Isabel. São duas coisas, de João o Batista. São dois fatos que se comparam pelas diferenças e pelas semelhanças. Na semelhança está o anjo, o Gabriel, o mensageiro, aquele que veio trazer uma mensagem que se refere aos dois fatos, aos dois personagens, aos dois grandes atores que mudariam a história em profundidade, e não como esse Natal que aí está. As diferenças estão no fato de que o anjo Gabriel vai ao templo e fala com um homem, fala com Zacarias, o cabeça do casal, o cabeça conservador de um casal conservador, de uma tradição conservadora, e anuncia para ele que a sua esposa engravidaria. O enche de dúvidas, ele até quer provas positivas, provas objetivas de como acreditar nisso, se eles
os dois, casal, homem e mulher, são avançados em idade. O homem que lida com a fé, o homem que lida com a religiosidade, o homem que lida com o altar, o homem que lida com a liturgia, não crê. Isso tem um significado. O sacerdócio se esvaziava, o culto perdia o sentido. O velho perdia o sentido no velho Zacarias. O velho se esvaziava. E é a ele que se dirige o anjo Gabriel para salvar a vida de uma mulher. Isabela estava velha, e mulher só valia naquela sociedade patriarcal, machista, tradicional, se ela gerasse descendentes. Se ela não gerasse descendentes, não lhe restava nada mais, nem mesmo reputação. Amor em casamento, isso é coisa para depois, para o romantismo. Relações afetivas, isso não existia. O que importa é a descendência. Tudo gira em torno da descendência para gerar mão de obra para a agricultura. Isabel não tinha. Sofria humilhações, chacotas porque não era mãe. O anjo se dirige exatamente à mulher velha para dizer, se dirige ao pai, se dirige ao marido para dizer que é a sua mulher velha, como se fosse uma árvore velha com um broto novo dentro, agora haveria de engravidar para dali sair o profeta que anunciaria o Messias. Isso é novo. Isso acontecendo no templo que virara um verdadeiro local de espetáculos de religião, um local de turismo, um local do cofre onde se guardava o dinheiro roubado do povo, ao lado do palácio do governador Herodes, o mais feroz de todos, bandido, criminoso, sanguinário, e ao lado do exército que matava os pobres, que depois passou a perseguir o próprio Jesus e que matou João o Batista. Ali no templo esse omisso, covarde, ali estava Zacarias, que recebeu a anunciação. No meio de tudo isso, recebeu a voz do anjo anunciando que Isabel engravidaria. O fato de Zacarias ficar mudo é porque ele não tinha mais a palavra para anunciar. Ele não cria, quem não crê não pode falar. O falar de quem não crê é um falar vazio, portanto não tem que mais falar. Calou-se até que nasceu aquele que falaria, João o Batista. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, que está aqui. O segundo ponto é que há nesse evangelho de hoje um olhar para o passado e para o futuro. Não há como as pessoas terem profundidade, não há como as pessoas lançarem bases sólidas se elas não buscarem no passado, num olhar para o futuro, as bases onde lançarem os seus fundamentos. E o anjo, quando anunciou a Maria que ela era bem-aventurada, ele anunciou que ela engravidaria do Messias esperado por todo o passado, pela história, pelos profetas, por todos que a antecederam. E ela esperaria, agora ele fala no futuro, esperaria por aquele que haveria de reinar para sempre num reinado sem fim, o reino de Jesus, o reino de Deus, aconteceria a partir de Nazaré, da barriga, do ventre, do útero de Maria. Enquanto o anjo anunciou para um homem a gravidez de uma mulher, no centro do poder que era Jerusalém, aqui o anjo anuncia a gravidez de Maria, lá num povoado desprezado pelos romanos, pela religião judaica, pelos sacerdotes, por todos, um povoado insignificante, pequenininho, perto da Galileia dos pescadores. Lá no meio do povo pobre, é que Maria se depara com o impacto
da vocação, do chamado para ser a mãe do Messias. Eis a diferença. Um no templo, outra no meio do povo. Um cercado do poder, outra frente a frente com o poder do reino. Essa é a grande diferença. E ali, finalmente, ali o anjo, a Maria evidentemente sente o impacto, não entende assim primeiramente o que ocorre, nem por que é chamada, nem por como pode se dar essa gravidez, já que ela é noiva apenas. E noiva não poderia engravidar naquela tradição, naquele contexto machista, patriarcal, que senão seria apedrejada, seria desprezada pelo marido, pelo noivo e apedrejada. Se o noivo morresse no período, ela não poderia mais casar, porque se casar seria morta a pedradas. Nesse contexto, como explicar que ela engravidaria? E o anjo a conforta, dizendo que a gravidez viria na perspectiva de um projeto libertador, projeto de Jesus, projeto de Deus, que vem desde os antigos, desde Moisés, e atravessaria gerações por milhares e milhões de anos à frente, porque o seu reino não teria fim. É com essa profundidade que o anjo diz a Maria: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Uma das coisas que quem abraça o projeto do reino de Deus deve sentir é afastar o medo. O medo embota, o medo acovarda, o medo cega, o medo trava, o medo encolhe, o medo empalidece, o medo abre buracos para a pessoa sumir. O medo destrói a dignidade e, sobretudo, a fé. Não tenhas, então, medo, Maria. Nem medo do anjo, um desconhecido que aparece. Uma mulher não pode aparecer aí em público falando com um estranho. Nem medo do projeto que se dirige a ti e nem medo dos outros. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. E esta graça, que é a própria ação divina atuando, o próprio Deus agindo, atuando já agora, sempre na vida dela, é que a faz receber este chamado. Penso que isso é significativo pensarmos, meditarmos, tomarmos esse texto inteiro e a parte anterior do capítulo 1, Lucas 26, 38, e refletirmos. Buscarmos os comentários teológicos sérios, de fôlego, rezarmos, orarmos, pensar de fato sobre isso e sobre que chamado recebemos hoje para avançarmos no projeto que Deus quer para nós hoje, para a humanidade, que não tem nada a ver com essa espuma de superficialidade que nos cerca hoje, sepultando a nossa fé, sepultando o chamado que vem do passado, se alicerça no passado, libertando o povo, os pobres, e nos projeta para o futuro, para um reino que não terá fim. Pensemos nisto, rezemos em torno disto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.